Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com sua vida. Que Deus abençoe você e que Deus abençoe sua família. Irmãos, estamos aqui reunidos para mais uma vez na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD Online, e trazemos hoje, no nosso estudo de número 14, o tema Princípios Batistas, baseado na carta do apóstolo Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, quando diz o seguinte: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Irmãos, nós temos aqui princípios batistas. A nossa denominação é baseada em princípios. E como somos a denominação batista, nós temos princípios batistas. Mas a primeira coisa que quando nós temos que entender que quando se fala de princípios batistas, nós nos referimos aos princípios do Novo Testamento, a princípios bíblicos. Não princípios criados por homens, mas princípios tirados da palavra de Deus, extraídos das Santas Escrituras Sagradas. Hoje nós vivemos o que nós chamamos de período da graça, ou seja, o período quando Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou, ascendeu aos céus, e hoje nós não vivemos mais sobre a lei, vivemos sobre a graça de Jesus. A palavra de Deus diz: pela graça sois salvos. Assim Deus fala conosco. Então nós vivemos o período da graça hoje. E a nossa denominação batista se fundamenta nesse momento do período da graça, na Sagrada Escritura da Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. E esse fundamento é o que nós vamos estudar um pouquinho deles hoje. E o primeiro tópico que nós estudamos hoje é a questão da doutrina. O que é uma doutrina? Bom, doutrina, o significado de doutrina é o seguinte: é um conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas e ensinadas. Vem da palavra latim doctrina, que deriva do grego docere. Então, é um conjunto coerente de ideias. A doutrina, como é um conjunto de ideias, ela traz a ideia para nós. Agora, à luz da doutrina, à luz da Bíblia, desculpa, à luz da doutrina não, à luz da Bíblia, a doutrina é um ensino bíblico normativo, terminantemente derivado da Sagrada Escritura. Em outras palavras, doutrina bíblica é uma instrução para nós. A Bíblia Sagrada é o nosso guia, a nossa única regra de fé e prática. Se nós temos os princípios batistas fundamentados na doutrina bíblica, então nós temos que os princípios batistas são bíblicos, desde que eles nunca infringam a palavra de Deus. Se algum dia, algum princípio batista, há uma reunião, há um momento ali em que a denominação cria um princípio novo, por exemplo, né, e esse princípio novo ele discorda da palavra de Deus, então já deixou de ser doutrina do Evangelho, já deixou de ser a doutrina bíblica e passou a ser doutrina dos homens. E onde é que a gente estuda a doutrina, pastor? A gente estuda a doutrina na teologia. O estudo da teologia é justamente para a gente poder extrair a doutrina da palavra de Deus, extrair a doutrina da Bíblia para nós, extrair os ensinos da Bíblia para nós. Nós podemos ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é tão maravilhosa que qualquer pessoa pode ler, e após a Reforma Protestante nós podemos interpretar segundo a inspiração do Espírito Santo. Mas não é tão simples assim. Porque se fosse simples assim, não existiria seminários, não existiriam pós-graduações, não existiriam mestrados, doutorados baseados na teologia, faculdades. Então, é simples da gente interpretar à luz do Evangelho. Mas, ao mesmo tempo, a palavra de Deus é tão complexa que você pode ler, e cada dia mais que você lê, é um ensinamento novo que você aprende. Essa semana eu estava lendo a Bíblia e novamente eu aprendi mais coisas. Por quê? Porque cada vez que a gente lê, é algo a mais, é um ensino a mais que Deus nos dá. E nós precisamos ter consciência da diferença entre doutrina e dogma. O que seria uma doutrina e o que seria um dogma? Né? A doutrina é a revelação da verdade conforme as Escrituras Sagradas, ou seja, é algo que vem dos céus, que vem da parte de Deus. O dogma, ele é uma declaração do homem acerca da verdade. Ou seja, de um lado nós temos os ensinos que vêm de Deus,
do Senhor Criador, Supremo Senhor do Universo, e do outro lado nós temos as verdades, a declaração feita por homens. Qual que você prefere acreditar? Algo que vem de Deus ou algo que vem do homem? A palavra de Deus diz que Deus ele é o mesmo hoje, será eternamente. O homem ele pode mudar de acordo com aquilo que ele quer. O que muitas vezes antigamente parecia ser errado, hoje está se tornando certo, está se tornando normal. Por quê? Porque o homem vai mudando conforme a sociedade, mas Deus é o mesmo. Pecado sempre foi pecado e sempre será pecado. Nunca haverá uma mudança nisso. Para a concepção humana, não. Pode ter mudança de várias coisas, mas para Deus sempre será a mesma coisa. A Bíblia nos ensina em 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17 o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto, plenamente preparado para toda boa obra. Então, quando Paulo escreve essa carta a Timóteo, o que ele está dizendo? Que a Escritura ela é inspirada por Deus. O Espírito Santo de Deus inspirou os autores, os 39 autores, para que eles pudessem escrever sobre o Evangelho, eles pudessem escrever sobre a Palavra de Deus, eles pudessem escrever sobre a Bíblia, ao longo de aproximadamente 1.600 anos, e ao ponto de serem homens diferentes, pessoas diferentes, em locais diferentes, em épocas diferentes, todos seguem o mesmo padrão. Você vai pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, do capítulo 1 até o último capítulo, e você vai ver que tudo segue uma sequência. E que sequência é essa? É a sequência estabelecida por Deus. Irmãos, doutrina é algo que vem da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, vem da parte do nosso Deus, e por isso nós nela podemos confiar. A doutrina é muito importante para o ensino bíblico. Ela que supre a necessidade de haver uma declaração autoritária. É na doutrina que nós aprendemos o preceito da Bíblia sobre nós. E ele é essencial para o desenvolvimento do caráter cristão. Uma doutrina bíblica, a doutrina da palavra de Deus, como a própria palavra de Deus fala, ela é coluna e baluarte da verdade. A igreja de Jesus Cristo é coluna e baluarte. Por quê? Porque se baseia no Evangelho estabelecido pelo nosso Senhor. Se baseia naquilo que Jesus veio ao mundo e trouxe para nós. Se baseia naquilo que os autores bíblicos escreveram. Se baseia naquilo que é inerrante. A palavra de Deus ela é inerrante. O que significa que ela não tem erro. Você pode pegar uma Constituição, você pode pegar toda uma declaração feita por um homem, e se você ler, às vezes um vai falar, não, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo. Você pode pegar uma declaração, uma Constituição, um documento, reunir os melhores homens, os homens mais inteligentes, mais intelectuais do mundo, e provavelmente eles vão achar erro em alguma coisa, uma falha em alguma coisa. Mas quando nós nos baseamos na palavra de Deus, nós vemos verdades inerrantes, algo que não tem erro, sempre será provido, sempre será estabelecido, sempre será embasado naquilo que Deus criou para nós. E o conhecimento doutrinário, ele é uma parte necessária daquilo que nós precisamos ter para que possamos aprender a respeito do Evangelho de Cristo, a respeito da palavra de Deus. Isso é extremamente importante, irmãos. Por quê? Porque sem esse conhecimento doutrinário, nós não podemos e nós não vamos conseguir entender aquilo que Deus estabeleceu por nós. É necessário ter um estudo da doutrina, saber muito sobre a história, sobre os costumes, mas principalmente saber sobre a doutrina, saber o que é uma doutrina realmente, o que é um ensino, um preceito para todos os tempos, e saber a diferença, o que é uma cultura, o que é um costume da época. Isso é extremamente importante. O segundo tópico que nós temos é o tópico do princípio. A palavra de Deus, nós batistas, nós temos princípios. Como o próprio tema da nossa lição traz princípios batistas, nós temos princípios e esses princípios precisam ser seguidos. E o princípio, ele é fundamento, ele é a essência de algum fenômeno. É a ideia de algo básico, é a ideia de algo fundamental. Você tem princípios e são os seus princípios que regem a sua vida. Talvez você tenha um princípio errado,
É um princípio que não condiz com o Evangelho, mas se você segue esse princípio, é esse princípio que segue a sua vida, que rege a sua vida, que você segue ele. Alguns filósofos dizem que o princípio ele pode ter um ponto de vista temporal, casual ou normativo. Isso aí é uma opinião deles, né? Mas a palavra de Deus nos diz que os princípios eles são baseados naquilo que Deus estabeleceu. Você vê que no decorrer de toda a leitura bíblica, no decorrer de toda a história da Bíblia, você vê Deus estabelecendo princípios para o homem e o homem deve seguir eles. Princípios como, por exemplo, as tábuas da lei, aonde Deus deu para Moisés lá no Monte Sinai, para que o povo pudesse seguir. O povo saiu do Egito. Eles viveram 430 anos debaixo da cultura do Egito. Então eles muitos criam, nasceram naquela cultura, não sabiam o que era viver fora dali. Então o que acontece? Ali eles nascem, eles crescem, eles se reproduzem e eles vivem ali naquela cultura ali, com aquele povo ali, aprendendo aquela língua ali. Então Deus precisa dar um direcionamento para esse povo. E qual é o direcionamento que ele dá? As tábuas da lei. Tanto que quando Moisés sobe ao Sinai para poder conversar com Deus e recebe as tábuas, quando eles chegam, o que o povo estava fazendo? Fizeram um bezerro de ouro. Por quê? Porque eles criam que um Deus tinha que ter uma imagem, tinha que ser uma imagem de um animal. Né? Então, lá no Egito era muito comum ter adoração a deuses com imagem de animal. Então eles pegam um bezerro e fazem lá um bezerro de ouro como se fosse um Deus para eles. E o princípio bíblico, ele é um guia para o cristão. E os princípios batistas, eles devem ser, antes de mais nada, baseados na Bíblia. Ah, pastor, mas eu vi um princípio bíblico e ele vai contra o que a palavra de Deus diz. Então é falso. Se vai contra o que a palavra de Deus prega, é porque ele é falso. Todo cristão, ele deve ter a Bíblia como única regra de fé e prática. E isso nos leva a que estamos firmados, fundamentados naquilo que Deus estabeleceu por nós. Estamos firmados naquilo que Jesus nos ensinou. Olha para Jesus. Jesus ele vem ao mundo, como diz em Gálatas 4:4, a plenitude dos tempos, e aí ele chega no mundo durante o Império Romano e as pessoas tinham vários costumes lá, tinham várias opções lá de seguir a outros deuses, e Jesus ele se mantém fiel a Deus e ele segue todo o plano que Deus estabeleceu para ele. E aí quando ele se depara com prostitutas, ele se depara com pessoas marginalizadas, com pessoas menosprezadas, com mulheres samaritanas, com pessoas com samaritanos, e Jesus trata esse povo todo com amor, trata com esse povo diferente do que os judeus da época tratavam. Ele traz algo novo, e é esse algo novo que o povo precisava ouvir, era esse algo novo que o povo precisava conhecer, é esse algo novo que nós, batistas, povo de Deus, cristãos evangélicos, firmados e estabelecidos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, precisamos mostrar para as pessoas lá fora. As pessoas lá fora, no mundo, fora da igreja, precisam entender o que é um princípio cristão. Pensa comigo, irmãos. Se lá fora eles estão tendo a mesma coisa que tem na igreja, o que vai motivar eles a vir para a igreja? Pergunta para qualquer pessoa fora da igreja hoje, você crê em Jesus Cristo? Lógico que ele vai falar que crê. Você quer Jesus Cristo em sua vida? Lógico que ele vai falar que quer. Você vai perguntar para o cara, você quer o diabo? Lógico que ele vai falar que não quer. Mas o que é querer Jesus? O que é seguir a Jesus? O que é carregar Jesus? Eu me lembro que naquela época, quando eu era jovem, mais jovem assim, né? Aí tinha aquelas camisetas com frases e tal, e tinha uma frase que dizia assim, carregar Jesus no peito é fácil, difícil é ter peito para carregar Jesus. Aí vinha a camiseta, né? Você compra a camiseta escrita Jesus lá. Aí você anda com essa camiseta escrita Jesus para tudo quanto é lado. Mas será que você tem coragem, você tem peito, você tem coragem de assumir o compromisso com Jesus Cristo? É isso que nós precisamos crer. O terceiro princípio que os batistas creem é o princípio da autoridade bíblica. Toda a escritura ela é inspirada e ela é autoridade para o cristão. Isso, ela se baseia não simplesmente em algo comum,
mas se baseia na ideia da iluminação, baseado na palavra grega theopneutos, theo de Deus, pneutos do Espírito Santo, é o Espírito Santo de Deus. Igual a gente estuda na pneumatologia, na teologia sistemática, que é o estudo do Espírito Santo, a doutrina do Espírito Santo, theopneutos é isso, é o estudo de Deus com o Espírito Santo, que inspirou os autores bíblicos a escreverem a Bíblia. E o Espírito Santo inspirou esses autores. A autoridade, ela vem de Deus, não é da igreja. A autoridade da Bíblia, ela não é baseada em ideias da igreja, em opiniões de homens. Ela é baseada no próprio Senhor, autor dela, no Criador, no Todo-Poderoso, que com o simples falar da palavra haja luz, ele criou o sol. Haja divisão das águas, e a terra se dividiu, a água se dividiu, surge uma porção seca, surgiu a porção seca. Cria-se animais e tudo mais, tudo isso que Deus fez para nós. Essa mesma Bíblia que Deus inspirou, que foi escrita ao longo de 1.600 anos, por 39 ou 40 autores diferentes. Se você crê que o livro de Hebreus foi escrito por Paulo, você tem 39 autores. Se você crê que o livro de Hebreus foi escrito por outra pessoa, você tem 40 autores. Então, não se tem a certeza aí, mas é 39 ou 40 autores, ao longo de 1.600 anos, em vários locais diferentes. Você tem Moisés, Davi, Paulo, Pedro, Judas, e tantos outros, Samuel, Asaf, e dezenas de pessoas que escreveram a Bíblia, todos esses quem? Homens e mulheres de Deus, homens que foram inspirados pelo Espírito Santo. Como uma autoridade humana tem autoridade no planeta, por exemplo, um juiz tem autoridade, um delegado tem autoridade, um policial tem autoridade, Deus ele tem autoridade sobre qualquer outro. E a palavra de Deus ela tem autoridade sobre qualquer outra coisa. Tanto que em alguns países, quando vão se fazer algum juramento ou em alguns júris, você coloca a mão sobre a Bíblia, levanta o tamanho e fala assim, eu vou dizer somente a verdade, e coloca a mão sobre a Bíblia. Não coloca sobre a Constituição do país, sobre os direitos humanos, sobre a Declaração de Independência, sobre o livro de português, sobre o livro de matemática. Não, coloca sobre a Bíblia Sagrada. E aí faz um juramento colocando a mão sobre a Bíblia Sagrada. Okay? A palavra de Deus. Nós temos que pegar a Bíblia, não enxergá-la como um livro, como um pedaço de papel com várias coisas escritas, mas não. Nós devemos enxergar a Bíblia como a revelação do Supremo Autor do Universo para nós. Tratar a Bíblia como uma revelação de Deus, como Deus está se revelando a nós. Tem vários livros aí, código oculto da Bíblia, a linguagem oculta na Bíblia, o que Deus, não, o que a Bíblia não nos fala, mas foi descrito. Gente, tudo isso é balela, tudo isso é besteira. Deus não brincou de esconde-esconde. Deus se revelou para nós. Então, quando eu vejo esses livros, o código oculto da Bíblia, a linguagem por detrás da Bíblia, gente, isso é pura bobagem. Isso não existe, não. Isso é coisa inventada para vender livro, para vender ideia, para fazer alguma coisa. Deus, ele se revelou para nós. É lógico que Deus ele é muito mais do que a Bíblia nos ensina, nos mostra. Deus vai além da nossa compreensão, vai numa situação que nós nem entendemos, de tão poderoso que ele é. O quarto princípio da nossa lição hoje, o quarto tópico da nossa lição hoje é o ser humano. A Bíblia nos ensina e nos afirma que o homem é a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus tem braço, dedo, orelha, cabelo, unha, dente. Não, não é isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus porque nós temos atributos que são de Deus. Atributos que nós chamamos de atributos morais. Que atributos seriam esses? Amar, alegrar, se entristecer, se enfurecer, intelecto, sentimentos. Tudo são coisas que tem de Deus e Deus colocou para nós, Deus repartiu isso conosco. O homem não é somente a coroa da criação, mas é também um objeto de maior e cuidado de Deus, cuidado todo especial. A Bíblia, ela nos relata, ela nos oferece um duplo relato da criação do homem. Está lá em Gênesis 1, 26 e 27 e em Gênesis 2, 7, 21 a 23.
Por quê? Porque nós somos a imagem deles, a imago Dei, que está sendo perdida devido ao quê? Ao pecado. E aí, por misericórdia, por graça, o que Deus faz? Ele manda o Filho dele fazer o quê? Morrer na cruz. Você não estava no jardim do Éden quando Adão e Eva pecou. Você não estava lá, mas você herdou a culpa. Mas em contrapartida, você não estava na crucificação de Jesus. Quem foi? Jesus que morreu. Foi Jesus que foi crucificado. E quem levou a culpa? Foi Jesus. Adão e Eva pecou. Você levou a culpa de Adão e Eva. E o que Jesus fez? Morreu na cruz e tirou a culpa de você e colocou a culpa sobre ele. A culpa do pecado inicial, do pecado original de Adão e Eva, que condenou toda a humanidade, Jesus pegou essa culpa para ele. É como você tem uma dívida e aí chega uma pessoa e fala assim, não, eu vou pagar a sua dívida. A partir de hoje você não deve mais nada. Foi isso que Jesus fez. A criação humana, ela foi precedida por um solene conselho divino. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. Depois você pode ler em sua casa. Porque a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário mostra o valor que o homem tem para Deus. Nós somos a coroa da criação, a obra-prima de Deus. Somos condenados ao pecado, porque somos pecadores. Somos condenados ao inferno, mas a graça de Jesus sobre as nossas vidas e a morte dele na cruz do Calvário nos permitiu ter remissão pelos nossos pecados. E por último, o quinto e último tópico é sobre a igreja, a eclésia, a assembleia. A palavra eclésia vem do grego, significa assembleia, uma reunião de pessoas, um grupo. A igreja, ela pode ser a igreja fraterna, ela pode ser a entidade local e ela pode ser o local de culto. O problema é que a gente, na nossa cultura, nós associamos assim, eu vou à igreja. Não, você não vai à igreja. Você vai ao templo, você vai ao prédio, você vai ao imóvel. Quem é a igreja? Igreja é você. Aonde você vai, a igreja está indo. Eu vou no shopping. A igreja de Cristo está lá no shopping. Eu vou no clube. A igreja de Cristo está no clube. Eu vou na praça. A igreja de Cristo está na praça. Você não vai à igreja, você vai ao templo. Pastor, mas e lá, a igreja batista? Não, isso é só mera nomenclatura. Igreja somos nós. Porque se fosse assim, na hora que você visse assim, congregação, aí já não é igreja. A comunidade, aí já não é igreja. Grupo assim, já não é igreja. Não. Igreja somos nós. Por exemplo, Exército da Salvação, que é um grupo de pessoas que realizam obras, é uma igreja. Ali a gente pode considerar como uma igreja. É isso que nós precisamos entender, que a igreja somos nós. Se hoje você pegar a sua família e for para uma cidade onde não tem nenhuma igreja evangélica, existe isso? Existe vários países do mundo onde em dezenas de cidades não há sequer um templo evangélico. Em Mantova, na Itália, eu acho que o primeiro templo evangélico foi fundado há mais ou menos 3 ou 4 anos atrás. 4, 5 anos mais ou menos, por um missionário batista que está lá, o primeiro templo evangélico na cidade de muitos e muitos anos. Então, assim como tem lá na cidade de Mantova, não tinha na cidade de Mantova, também não tem em muitas outras cidades. Então, o que é a igreja? É uma reunião, um grupo de pessoas local que se reúne para poder congregar. A gente pode considerar como igreja. Mas quem é a igreja? A igreja somos nós. Quando a gente coloca igreja fraterna, é a igreja de Cristo ao redor do mundo. Tem a igreja, que nós associamos como entidade local, que é o fato de nós vamos à igreja, né? E o local do culto, que é o templo, né? Algumas igrejas têm essa divisão, tem o templo, tem o pátio, tem a cantina, tem a sala, ou tem às vezes só a igreja mesmo, né? Depende muito da realidade, né? Mas é na igreja que nós aprendemos sobre o quê? Sobre Deus, sobre a Bíblia, sobre o Evangelho de Cristo. Os professores, o pastor, o diácono, o pastor auxiliar, o missionário, o seminarista, seja lá quem for o líder, a pessoa responsável, é que ele deve se preparar para ensinar. Ele deve buscar conhecimento. Assim como o professor faz a graduação
para futuramente ele dar aula, né, ele passa pela faculdade, o líder ele também deve estudar para ter conhecimento da Bíblia. A igreja se refere ao corpo dos fiéis na terra, a igreja de Cristo, a igreja mundial, a igreja, vamos dizer, universal, a igreja de Cristo em todos os locais da terra. Que igreja é essa? É a Batista? É somente a Batista? É somente a Presbiteriana? Não, é todos. Quando chegar lá no céu, não vai ter a ala Batista, a ala Presbiteriana, a ala Metodista, não, vai ser tudo uma coisa só. Até dizem que, certa vez, quando George Whitefield, um grande pregador do século XIX, pregava nos Estados Unidos, ele era conhecido como dramaturgo divino, dizem que certa vez ele, no meio do sermão, ele olhou para o céu e falou assim: Pai Abraão, tem algum batista aí? E ele respondia falando, né? Não tem nenhum batista. Presbiteriano? Não tem. Episcopal talvez? Aí não conhecemos esses nomes. E aí George Whitefield ele interpretando, né? Não conhecemos esse nome. Aqui somos todos unidos em prol de um nome só. Somos a igreja, o corpo de Cristo. Somos cristãos. E ele vai falar assim: se é assim, que Deus nos abençoe. Se é assim, que Deus te abençoe. Corinto, Paulo, quando escreve a carta dele à igreja de Corinto, ele chama a igreja de santuário de Deus. Quando ele escreve as cartas aos Efésios, ele se refere como corpo de fiéis. Em Corinto também ele usa a palavra como noiva de Cristo. Então nós temos várias nomenclaturas, mas nós somos a igreja, o povo separado. Os cristãos primitivos, eles usavam a igreja, o termo como communio sanctor. É uma comunidade santa. Uma comunidade santa porque era extremamente rigoroso para ser membro de uma igreja. Porque queria somente pessoas lavadas e remidas pelo sangue de Jesus Cristo. Irmãos, concluindo, todo membro de uma igreja, ele deve conhecer um pouco da sua denominação, o que ela prega de verdade. Tem que conhecer qual é o sentido verdadeiro. E esse sentido você só tem ele lendo a Bíblia. Tem que entender que o princípio tem que ser baseado na palavra de Deus. E nós não devemos somente ser ouvintes e não participantes do Evangelho. Ele é boas novas, uma mudança de vida. Nós temos que ser ouvintes e atuantes. E deixar de ser não participantes e participantes. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: não fique de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Que é uma frase que fala na nossa junta de missões mundiais. Irmão, eu não quero que você fique de fora do que Deus está fazendo aí no mundo. E eu não quero ficar de fora daquilo que Deus está fazendo no mundo. Por isso que nós devemos seguir os princípios da palavra de Deus, os princípios do nosso Senhor, os princípios da nossa denominação, sendo eles sempre baseados na Bíblia. Vamos orar agora? Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Teu altar as nossas vidas para fazer a Tua vontade se cumprir a cada dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Derrama a Tua unção, a Tua graça e o Teu poder e que em nome de Jesus o Senhor possa fazer com que possamos cada dia mais aprender da Tua palavra. Obrigado por tudo em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.